Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma experiência muito especial em uma época em que Deus ele me resgatou, como é que foi esse processo. Mas antes disso, eu quero nesse momento estar agradecendo a todos os irmãos e irmãs que lembraram aí do meu aniversário, me felicitaram pelas redes sociais. Muito obrigada, e eu agradeço a Deus por mais esse ano de vida. E Deus ele é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Aqui no canal nós falamos sobre oração, falamos sobre testemunhos, falamos sobre experiências pessoais, falamos sobre o poder da oração, falamos da palavra e também recentemente nós fizemos aqui uma campanha de oração, que é a campanha da afronta, e hoje foi o término dessa campanha. Mas antes de começar a falar, eu quero ler aqui em Tiago, no capítulo 1, o verso 8, que diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Só quero frisar aqui o versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aqui ele fala sobre a questão da perseverança, né? Sobretudo a fé. Aqui no 5 ele fala: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto em ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Sabe, irmãs, que esses dias eu estava me lembrando de uma experiência, né? Eu não era cristã, eu não era essa Raquel. Eu era assim, simpatizante do evangelho, né? Acreditava em Deus, cria que Jesus morreu na cruz, conhecia textos da Bíblia, né? Eu estava assim, afastada do evangelho, não queria nada, né, com igreja, não queria nada com Deus. E eu me lembro nesse texto que fala sobre a constância, de você colocar algo no seu coração e insistir, né? E esses dias eu estava me lembrando de uma experiência com uma amiga que eu não era cristã, e nesse processo de não ser cristã, eu me lembro que eu estava naquele hospital que eu já contei aqui o testemunho, né? Daquele trabalho que Deus me exaltou e me colocou para trabalhar lá na direção do hospital. Aquilo ali foi uma exaltação da parte de Deus. Eu já até contei isso aqui no canal. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para que você possa estar conferindo esse vídeo. Então, aí eu estava trabalhando lá nesse lugar, lá na direção, e lá nós fazemos amizades, né? E eu tinha um amigo que uma certa vez ele me convidou e ele me levou lá na casa dele. Ele tinha um relacionamento dele, né? E ele me convidou para poder estar indo lá visitar. E nessa época, irmãs, eu namorava, eu tinha até um namorado na época, mas eu nem me lembro se eu não queria. Eu nem me lembro assim direito o que aconteceu. Eu sei que eu estava assim, um pouco triste com a situação do relacionamento. Eu acredito que eu não queria e eu não sabia como sair da situação, né? As pessoas do mundo, né? Eu era do mundo e eu não sabia como sair daquela situação. E eu estava assim um pouco triste, sem saber como que ia sair, como que ia proceder naquele relacionamento, né? Com aquele rapaz. E ali, irmãs, esse amigo, né? Um amigo até médico, ele, vamos lá em casa e tal, não sei o que e tal. E nós fomos, chegamos lá, irmãs, um condomínio lindo, uma coisa assim, tudo muito lindo. Aí tinha uma moça lá que trabalhava na casa dele, uma moça, uma ajudante, né? Uma secretária do lar, uma pessoa que cuidava da casa, né? Limpava a casa, fazia comida para ele. Aí ele, essa daqui é a Sônia, a Sônia.
Aí, irmãs, quando eu olhei, ela assim, muito bem vestida, muito bem alinhada, muito assim, bem, né? E ali, quando eu olhei aquilo, e ali ela começou a conversar comigo, né? E ela já da igreja, ela, oi, tudo bem? Eu, tudo bem e tal. Aí ela, é, como que você está? Aí eu falei, eu estou bem e tal. Aí ela, você mora onde, irmãs? Para Deus não existe coincidência. Aí eu falei, eu moro em tal lugar assim, assim. Aí ela, eu também moro lá. Eu falei, você mora lá? Qual a rua que você mora, irmãs? Perto da minha casa. E ali nós conversamos um pouco. Ela falou assim pra mim, né? Você está triste. E eu estava, por conta desse relacionamento, que eu não sabia como sair. E ali ela falou assim, você está triste. Eu falei, você é cristã, você é cristã, você é crente? Ela falou, eu sou. E ela falou, olha, eu vejo você que você está triste. Aí eu fiquei olhando para ela. Aí ela falou assim, vai lá na minha igreja. Eu tô indo numa igreja que lá os pastores são muito usados por Deus. Ela ainda falou assim, são muito usados por Deus. Você vai? Eu falei, eu vou, assim, mas falei de boca para fora, né? Eu falei assim, de boca para fora, porque eu não queria nada, né? Nada com Deus, nem com Jesus, não queria nada nesse sentido. Falei, tá, mas falei assim só para agradá-la. E aí ela falou, me dá seu número. E ela, irmãs, eu dei meu número, o número do meu telefone para ela. E ali eu sei que se passaram alguns dias, ela me mandou mensagem, era até SMS na época. Mensagens de versículos bíblicos, mensagens me convidando para eu ir para a igreja, mensagens assim, de eu ir, né, com ela fazer uma visita lá na igreja. Irmãs, quase todos os dias, e ela insistindo. E ela insistindo, e eu já assim, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu vou ter que ir na igreja dela, porque ela vai ficar me mandando essas mensagens, me importunando. E para eu me livrar disso, eu vou ter que, irmãs, era Deus usando ela. Depois até foi o ano passado, no final do ano passado, depois anos se passaram, hoje ela já se tornou minha amiga pessoal, e eu já até o ano passado eu liguei para ela, eu falei, amada, muito obrigada por você ter insistido. E eu comecei esse vídeo falando sobre esse texto da inconstância. Eu falei no sentido de perseverar em algum propósito. E ali, irmãs, eu sei que ela ali me importunando, me convidando, e era o Espírito Santo me convidando por intermédio dela, e ela insistiu. Existem pessoas que a gente precisa insistir, né? Fulano não quer, fulano não quer, então vou largar para lá. Não, não é assim não. Não é assim não. Deus me tocou para eu contar essa experiência, porque Deus, ele sabe. Se tem alguém que você falou, a pessoa não quis, irmãs, é o inimigo. E ali, irmãs, eu sei que ela, de tanto ali falar, quase todos os dias me convidar, mandando versículo bíblico. Às vezes ela dava uns passos de uns 2 dias, mas de terceira, a mesma coisa, que eu já tava assim, né? Não querendo, mas eu quero saber, eu vou nessa igreja para ela parar com esse negócio de ficar me mandando mensagem. E aqui próximo da minha casa. E ali, irmãs, eu sei que eu fui naquela igreja um dia. Era um dia, se eu não me engano, era um dia de uma segunda-feira. Ela me convidou mais uma vez. Aí ela falou assim, hoje tem culto de libertação. Falei, tá bom, vou lá nessa igreja, Irmãs, e quando chegou ali, foi um mover de Deus. Falei, quer saber, eu vou e depois nunca mais eu vou, porque senão ela vai ficar aqui me importunando. E ali eu fui, irmãs, e fui, sentei lá atrás. Olha só, sentei lá atrás, na última cadeira lá. E eu fui com o pensamento de não querendo ir. E também, irmãs, fiquei pensando assim, bom,
se Deus é na vida desse pastor e dessa missionária que ela tanto falou, eles vão revelar a si mesmo o que eu estou passando, como que eu estou nesse momento. E eu estava com muita dificuldade, espiritualmente falando. E ali, irmãs, eu sentei lá atrás, e aí a missionária falou, essa jovem aí, que veio com a irmã Sônia, Deus me mostra isso. Eu levei aquele susto, porque só de eu saber do meu pensamento, eu levei um susto. E mesmo assim, no final daquele culto, eu não me rendi ao Senhor, mas eu já me senti diferente. Eu me lembro que saindo daquele culto, se eu não me engano, irmãs, eu tinha carro na época, eu nem fui com carro, eu fui andando. E quando nós estávamos voltando andando, estava ela conversando comigo, não sei se tinha mais outras pessoas, eu não lembro. Eu só lembro da seguinte frase que ela disse, olha, hoje à noite os pastores vão para o monte orar. Já era umas 10 horas da noite, umas 10 e pouca, 10 horas. Hoje à noite os pastores vão para o monte orar. Eles vão passar a noite, a madrugada inteira em oração para o inimigo soltar as vidas para irem para o culto. E quando ela falou aquilo, irmãs, uma chave destravou. Eu falo que é chave, mas na verdade correntes na minha mente, no meu intelecto, destravou, que eu levei aquele susto. Eu só precisava ali daquela frase que ela disse, né? Eu não sei se você vai acreditar no que eu estou falando, no que eu estou dizendo. Se você acreditar, coloca aqui embaixo, irmã Raquel, eu acredito, eu creio. Se você também não acreditar, amém também. Irmã Raquel, eu não acredito. Coloca aqui embaixo também. Mas, irmãs, eu só precisava daquela frase e algo na minha mente, eu lembro que foi na minha mente e foi no meu coração, eles vão para o monte orar, ficar a madrugada inteira. Nossa, então eu estava presa. Irmãs, assim, uma conversa informal, não sei nem se vocês vão acreditar. E ali, a partir daquele momento, eu continuei indo naquela igreja, tomei compromisso com Deus. Ali foi os meus primeiros passos na caminhada. Essa irmã Sônia, nós desenvolvemos uma amizade, nós estreitamos assim a nossa relação de amizade. Como eu disse, sou uma pessoa muito amiga. E o ano passado eu ainda liguei para ela, né? E falei com ela, falei, amada, muito obrigada por você não ter desistido. E depois, né, de acordo com o que foi desenvolvendo a amizade, eu fui descobrindo que o jeito dela era assim. E depois eu até conversei com ela, né? Porque outras pessoas foram ganhas para Cristo devido a esse jeito dela. Ela andava de ônibus, né? Ela anda de ônibus e ela tem uma facilidade de fazer amizades, de conversar. Ela é muito assim simpática, ela conversa. E depois eu virei para... E outras pessoas foram ganhas a Cristo por conta desse jeito dela. E depois eu falei assim, amada, como que Deus te usa assim, na informalidade? Você, no ônibus, você conversa e pega o número da pessoa. E, irmãs, e as pessoas vão para Cristo devido a esse jeito. Eu falei, irmã, hoje ela é uma missionária, né? Eu falei, amada, isso aí é um ministério seu de evangelismo. E aí ela, Deus me usa assim mesmo, né? Então, eu contei essa história para dizer para você que desistiu de alguém ou que está a ponto de desistir, não desista, insista. Deus, ele trabalha por intermédio da nossa vida e através de cada um de nós. Então, meu coração é grato, ali foi meus primeiros passos. Depois Deus me levou para a Igreja Batista e eu já contei aqui alguns testemunhos da Igreja Batista. Lá eu fui consagrada, separada ao ministério. E foi o agir de Deus como tem sido até hoje. Então, que Deus te abençoe, fica na paz e deixa o teu comentário aqui embaixo. Amém? Paz.